Olha, se você, Altair, não se conformava com a ação do PCC em São Paulo, eu digo pra você agora que surgiu uma nova. Facção ABC, é isso? ABC. O PCC não sabe o alfabeto direito. Agora apareceram falando, não, peraí. Mas logo do ABC? Não, é ABC, não é PCC o alfabeto. Começa com ABC. Exatamente. Quando o PCC soube, mandou mandar chumbo pra todo mundo. Dá a imagem, por favor, do tiroteio. PCC deu ordem para executar, os nossos repórteres já estão acompanhando o caso. Leonardo Lara. A polícia é recebida a tiros. E os agentes revidam. A troca de tiros é com o criminoso apontado como matador profissional. A função de Pedro Henrique é executar os rivais da principal facção de São Paulo. Em meio ao tiroteio, ele consegue escapar do cerco policial. Correu para rua de trás. A gente veio com essa pala velha para prender o Pedro Henrique e a quadrilha dele. O Cidade Alerta, junto com a polícia, na ação para colocar um ponto final na guerra entre os grupos criminosos no interior de São Paulo. Finalzinho da madrugada, os policiais começam a deixar a delegacia de Caçapava, no interior de São Paulo. É uma mega operação, são 15 viaturas e 37 agentes mobilizados. Os policiais se deslocam em alta velocidade, são 6 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As equipes se dividem, vão para várias regiões da cidade, mas o foco principal é o bairro Caçapava Velho. A polícia se aproxima agora do principal endereço. É o local onde está escondido o criminoso conhecido como Pedro Henrique. Os policiais começam a arrombar o portão, querem surpreender o criminoso ainda dormindo. O delegado Dr. Hugo pegou a pistola, entra na casa, eles têm o mandado da justiça e anunciam a chegada da polícia. Polícia, abre a porta. Tem mandado. Vou arrombar. Acertar na cara. Os policiais cercam o endereço, eles sabem que é um bandido perigoso que pode revidar a qualquer momento. Abre a porta. Pedro Henrique é conhecido como o matador da quadrilha. Por isso, os policiais não têm dúvidas de que ele está fortemente armado. Tiros, hein? Tiros! Mais tiros! Os policiais revidaram. O tiroteio continua. Os policiais tentam um cerco, já sabem que o bandido conseguiu escapar da residência. Por muita sorte, os policiais não se feriram na troca de tiros. Uma equipe tenta localizar o bandido que fugiu. Pedro Henrique pode ter se ferido nessa troca de tiros com os policiais. A polícia agora fecha o cerco no local onde Pedro Henrique estaria escondido. É nesse terreno aí
com uma plantação de eucalipto. A informação que chegou para a polícia é que ao trocar tiros com os agentes, ele conseguiu entrar nessa mata. Os policiais fazem buscas, até porque se ele se feriu na troca de tiros, não vai conseguir ir muito longe. É uma área extensa, os policiais se dividem em busca de alguma pista de Pedro Henrique. Apesar de toda a mobilização da polícia, o cerco à residência e também ao terreno, o bandido conseguiu escapar. Na ação, os policiais apreenderam esta espingarda com munição. A arma pertence ao sogro de Pedro Henrique. A operação foi planejada depois de uma série de assassinatos em Caçapava. A polícia volta nesse momento à região que é palco da disputa entre as duas quadrilhas. De um lado, a maior facção do estado, do outro, o grupo local que não aceita as ordens vindas dos presídios. Os policiais chegam nesse momento aqui no bairro e nesse ponto aqui já aconteceram 2 execuções ligadas à guerra entre as facções. Olha, a audácia dos bandidos é tão grande que um dos crimes aconteceu aqui em uma das principais esquinas do bairro, em frente ao ponto de ônibus, do outro lado da rua, a praça. O bandido, identificado como Breno, foi encontrado morto aqui junto a esse poste. Os policiais foram acionados e o crime logo foi relacionado à guerra entre as facções aqui no bairro Caçapava Velho. Um pouco mais à frente, onde está aquele caminhão, aconteceu o outro crime. Doutor Hugo, a polícia agiu, conseguiu identificar quem fez isso, quem está por trás. É a guerra entre as duas quadrilhas. A gente está na investigação aí, né? O último homicídio do Breno aqui, o autor se apresentou na delegacia, confessou o crime. E a gente continua as investigações para ver quem que matou o chefe do tráfico aqui, que é o Sullivan. Né? O Sullivan foi morto em uma barbearia um pouco mais à frente. Ele cortava o cabelo quando, de repente, os bandidos rivais invadiram o local e ele foi executado. Segundo as investigações do Dr. Hugo, o Sullivan estava por trás de uma série de ataques. Ele já tinha matado muita gente. O Sullivan e o Pedro Henrique, né, que eram os 2 cabeças aqui do bonde do ABC, que eles falam. Eles já tinham cometido aí aproximadamente 6 homicídios. Então, 6 homicídios na facção rival, na maior facção de São Paulo, só que aí o grupo rival decidiu dar a resposta, que foi justamente a morte lá na esquina e a execução do chefe da quadrilha um pouco mais à frente. A gente vai até lá. Olha, aqui é a barbearia onde o Sullivan foi executado. 3 tiros de fuzil e mais de 40 de pistola. Doutor Hugo, quantos bandidos invadiram o local para essa sequência de tiros? A gente tem informação que foram 3 bandidos. Um chutou a porta, o outro estava armado de fuzil. Do outro lado da rua já deu um tiro de fuzil 762 na cabeça dele. Ele caiu, eles entraram. Deram mais 2 tiros de fuzil e mais de 40 de pistola 9mm e .40. Momento de muita tensão, os policiais se aproximam agora da casa onde Pedro Henrique estava escondido. O mesmo local onde já houve a troca de tiros com os policiais. Os policiais saem nesse momento da viatura, vão verificar o imóvel de onde o criminoso conseguiu escapar da última vez. Os policiais sabem que ele passou pelo menos algumas semanas nesse local. O dono da casa chegou a ser levado para a delegacia, assinou como favorecimento, já que dava abrigo a um foragido da justiça. Todo cuidado é pouco para poder surpreender se o criminoso realmente tiver voltado aí para esse endereço onde já trocou tiros com os policiais. A informação é que o Pedro Henrique teria sido resgatado pelo irmão gêmeo em uma rodovia aqui da região depois da fuga, quando a polícia chegou aqui. Os policiais entraram.
Nossa equipe, junto com a polícia, o Cidade Alerta, acompanhando as buscas por um dos criminosos mais procurados do interior de São Paulo. Uma casa com sinais de abandono, justamente para não levantar suspeita nem da polícia, nem dos vizinhos. O trabalho de investigação conseguiu levantar esse local. Os policiais monitoraram por alguns dias, até que a justiça autorizou a busca e a apreensão aqui nesse endereço. A gente se aproxima com todo cuidado, mantendo uma distância de segurança. Os policiais conhecem bem o terreno, são preparados, já tiveram aqui uma vez. E o Cidade Alerta, junto com a polícia, buscando informações sobre o paradeiro do Pedro Henrique. Segundo o que os policiais levantaram, ele é apontado como um dos principais matadores no interior de São Paulo. Policial armado. Vamos tentar a aproximação ali. A gente percebe, o Anderson Rosa mostra pra gente, lá no fundo passa a rodovia. Ele teria fugido pelos fundos do terreno, correu até lá, fez contato com o irmão gêmeo e conseguiu ser resgatado. Os policiais até imaginavam que ele tivesse se ferido na troca de tiros, só que por enquanto não há registro em nenhuma unidade de saúde do Pedro Henrique. Ele não foi atendido. Os policiais autorizaram agora que a gente se aproxime aqui do local. Doutor Hugo, foi por aqui que ele conseguiu fugir de vocês? Sim, a gente tinha cercado aqui, ele pulou daqui de cima, subiu na caixa d'água e pulou o muro pro lado de lá. Olha, uma fuga de cinema. Ele percebeu a aproximação da polícia nas primeiras horas da manhã, um terreno difícil, inclusive, cheio de buracos. O Anderson Rosa mostra pra gente que por essa varanda aqui, ele pulou no quintal e usou aquela caixa d'água para pular para o muro da casa ao lado, foi de casa em casa, conseguiu escapar correndo até a rodovia, onde foi resgatado. A casa agora parece que está abandonada. O proprietário já assinou ficha na polícia por favorecimento, por ter dado abrigo a um criminoso tão violento. Doutor, a polícia mantém as buscas para conseguir colocar o Pedro Henrique atrás das grades. É questão de honra agora. Com certeza, a gente se deparou com ele aqui, ele pulou, conseguiu essa fuga aí, atirando nos policiais. A gente revidou até aqueles buracos lá no muro, são dos tiros que a gente deu para revidar. Mas é questão de honra colocar ele e a quadrilha inteira na cadeia.